Sejam bem-vindos a mais um Experimenta com os Castros. Na busca por uma vida mais plena e satisfatória, poucas pessoas têm o empreendedorismo, a criatividade, como essa convidada de hoje. Ela é fundadora de uma marca de produtos de bem-estar sexual e autocuidado e acabou de escrever um livro também. Ela também é idealizadora de uma imersão para casais que busca reacender a cumplicidade e a intimidade dos casais. Deem boas-vindas a Cris Marcelo aqui no Experimenta com os Castros. Então, para começar nosso talk, eu quero fazer uma pergunta para você, Cris. A gente aqui, o nosso talk se chama Experimenta. Então, a gente quer saber o que você gostaria, que você ainda não experimentou, que você tem desejo, vontade de experimentar, que tá aí na sua lista. Top 1. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não só relacionada à sexualidade, sexo, mas pode ser de qualquer coisa. Eu já pensei numa coisa bem picante. Ai, a gente gosta. Tem, a gente gosta disso. Fogo. Eu gostaria de fazer sexo num balão. Olha! E aí eu vou explicar por quê. Ah. Ao longo dessa trajetória nossa, estudando, experimentando coisas, eu aprendi que aquele friozinho na barriga que a gente sente quando a gente está apaixonado não tem a ver com paixão, tem a ver com medo. Porque quando a gente está apaixonado, a gente sente aquele friozinho na barriga porque a gente não tem a certeza daquele relacionamento. E aí depois, ao longo da nossa vida juntos, né? Eu tenho quase 40 anos. Não, tenho 40 anos com meu marido. 38 de casado e 2 de namoro. A gente sempre busca, né? Recriar algumas coisas. Mas esse frio na barriga nunca veio. E esse frio na barriga aconteceu já algumas vezes quando eu me coloquei em situação de vulnerabilidade. Então eu aprendi que quando nós nos permitimos experimentar coisas novas dentro da nossa relação, e nos colocamos em uma situação de vulnerabilidade, a gente consegue recriar esse friozinho na barriga. E é muito legal porque você volta para aquele momento da paixão. E sexo no balão ia ser muito louco, porque assim, meu marido nem de altura não gosta. Então, aí ia ser uma... Com certeza ia ser um friozaço desafio, na ia ser um barriga. frio. Exato. Ele ia ficar meio congelado, né? Exato. Então Mas acho que rolaria. Seria muito diferente. legal essa aí, a gente É. não tinha escutado. Essa foi a primeira vez que a gente escutou aqui. A gente já tinha escutado nas alturas, mas no avião, inclusive. Fui eu que falei. Eu falei que pra mim era no avião, mas no balão aberto assim, realmente... E tem algum lugar específico? Pode ser aqui em Boituva, ou tem que ser na Não, Capadócia? pode ser em Boituva, não precisamos esperar tudo isso não, tá? Já mandei um recado. Pode ser pertinho, viu? Muito bem, e aí ainda dá pra realizar isso. Lógico que dá. Dá muito. Nossa Senhora. É super fácil, Aí Muito inclusive. perto. Um de vocês precisa Já aprender vai pra a lá. pilotar balão, ou se você não tiver problema com o piloto do avião lá, Não, a gente do manda ele balão virar, lá, né, é de tranquilo. costas, descostas. É verdade, põe um fone. O problema é que o acabou. balão é Exato, pequeno. bota ele pra botar, escutar uma musiquinha. Muito bem. Uma rapidinha. Dá. Nossa, eu Tudo gostei bem. dessa ideia. Gostei. Eu também. Vou anotar essa aqui, Anota porque aí, Rodrigo. já Eu fazer gostei depois pra o gente. compilado das melhores. Exato. Então, assim, já sabemos das suas aventuras, que você quer se aventurar no balão. Agora a gente quer saber um pouquinho mais de você, da sua história. Quem é a Cris? Como que você caiu na sexualidade, né? A gente deu aí uma introdução, a gente contou um pouquinho que você tem uma marca. E a gente queria saber, né, a sua formação, um pouquinho da sua história. Bom, eu sou formada em publicidade, sou pós-graduada em administração de empresas e em educação sexual. Sou palestrante, sou escritora, recém-novinha, né? Como vocês falaram, eu vou lançar um livro na Bienal em setembro. E é um livro de narrativas eróticas com contos e poesias eróticas daquilo que eu experimento, que eu invento. Eu adorei isso. Eu adorei. Que eu sinto. Eu li no seu Instagram algumas Exato. frasezinhas. Nossa, eu achei sensacional. E a Sofia, ela nasceu de uma vivência que eu tive, eu falo em vidas passadas, que parece que já está tão remoto, isso já está tão longe.
Durante 30 anos, eu trabalhei no mundo corporativo em empresas de cosméticos, grandes empresas de cosméticos, sempre na área de marketing. Fui diretora de marketing de Brasil, América Latina, desenvolvendo produtos. E quando eu decidi sair do mercado de cosméticos, do mundo corporativo, eu falei, eu tenho que aproveitar isso, que é o que eu sei fazer. É desenvolver produto, trabalhar com mulher. Mas eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse construir um legado. O mercado erótico, quando eu comecei a estudar, ele era um mercado ainda muito cheio de desafios, muito mais do que tem agora, né? Porque a gente está falando de mais de 10 anos já isso. E foi lá para 2011, olha quanto tempo já tem, né? Tempo. Então, quando eu comecei a estudar o mercado erótico, eu falei, é nesse mercado que eu posso fazer a diferença, porque era tão ruim, que eu falei, se eu fizer uma linha que converse com essa mulher que é a principal consumidora, porque já lá atrás, 70% do consumo era feito por mulheres. 90% dessas mulheres não gostavam dos produtos, porque eles eram invasivos, tinham uma linguagem esdrúxula, compravam o produto, largavam dentro da gaveta, acabavam esquecendo, perdia a validade. E também não gostavam de frequentar a sex shop. Então, eu falei assim, nossa, existe um mercado que ele já acontece, mas que ele tem um público que não conversa com o produto dele e que não conversa com o principal canal. Então, se eu fizer um produto que converse diretamente com essa mulher e que eu consiga tirar esse produto de dentro desse canal e colocar em outros canais que essa mulher possa circular de uma forma mais fluida, que ela não tenha vergonha, ir para outros canais, eu já estou prestando um grande serviço, eu já tenho meu oceano azul. Obviamente, né, eu sempre falo isso, como uma boa escorpiana, eu não consigo fazer nada no raso, foi por isso que eu fui fazer educação sexual, foi por causa quando eu comecei a estudar o mercado, e aí virou uma paixão mesmo, aí virou uma missão. E geralmente eu falo, né, muitas empresas, elas nascem das dores, né, das pessoas. E o meu, na verdade, nasceu da facilidade mesmo, porque eu nunca tive problema com o exercício da sexualidade, nunca foi tabu. Na minha casa não foi, não posso dizer, foi uma casa que a gente falava o tempo todo sobre isso com meus pais, né? Mas era um ambiente que eu sabia que se eu precisasse, eu podia ter essa abertura, né? Meu pai era professor, então a gente nunca foi uma coisa assim velada, que a gente não pudesse mesmo tocar em nenhum assunto. Então, para mim, sempre foi natural e eu falei, eu posso ajudar, né? Se eu me capacitar, me qualificar, que eu acho que isso faz muita diferença, né? Se você quer ser referência, você precisa se qualificar. E eu fiz a pós, a gente desenvolveu a linha de produtos, ela nasceu em 2016, então de 2011, que eu comecei a estudar marca, fiz business plan, tive por 3 anos, que vocês não devem nem saber, eu tive uma boutique sensual. Nossa, então eu experimentei todas as marcas do mercado, revendi todas as marcas do mercado, justamente porque nesse espaço a gente pilotou mais de 3.500 mulheres, passaram... E a gente aproveitava para ir sentindo esse mercado mesmo, né? Realmente eu queria que quando a Sophie nascesse, que ela tivesse um diferencial. E ela nasceu justamente desses gaps que a gente veio ouvindo, né? Nesse piloto que a gente fez com grandes marcas e nesse tempo que a gente ficou com a boutique. Então, a Sophie, ela nasceu como a primeira empresa que trouxe a sexualidade para saúde, né? E pensando na sexualidade não só no erótico, pensando na sexualidade de uma forma mais abrangente, né? Pensando na forma como a mulher se relaciona com ela mesma, porque começa nesse ponto, antes dela estar aqui no 4 paredes, começa aqui ainda na relação dela com ela mesma. Sim. E por isso que o nosso portfólio também ele contempla toda essa jornada de autocuidado da mulher. Porque eu preciso que ela, nesse banho, por exemplo, ela se toque, ela experimente o corpo dela, ela esteja bem com ela mesma para ela poder conduzir depois a parceria para o prazer dela. Então, a linha, ela acaba tangibilizando o conceito que a gente queria para a marca mesmo. E foi assim, é a primeira marca, né, que a gente inaugurou, a gente inaugurou o segmento de bem-estar sexual no Brasil, porque isso, em 2012, já era muito falado na Europa sobre esse segmento, né? A gente já fazia um caminho, comportamentalmente mesmo, a gente já fazia um caminho
aproximando a sexualidade da saúde, mas aqui no Brasil ainda estava muito o mercado erótico, sabe? Sim. Então a gente veio fazendo essa quebra mesmo, esse recorte no mercado e construindo um pedaço de pizza diferente. Eu falei, existe esse pedaço de pizza, mas esse aqui eu não quero, eu quero construir aqui. Demora mais tempo? Demora, porque a gente está mudando comportamento e hábito de compra, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso, a nossa primeira feira que a gente participou, as pessoas olhavam para o nosso produto e falavam assim, isso aqui não é produto erótico, imagina, tudo preto e branco, super clean, minimalista, aí olhava para o meu produto e falava assim, não, isso aqui é cosmético, isso é firula, era mais ou menos isso. Tanto que nós vendemos R$600 na primeira feira. Caramba! Vendemos R$600. Aí eu saí dessa feira, falei, cara, fiz alguma coisa errada, fiquei muito triste, era final de ano, né? E eu falei, bom, deixa eu amadurecer isso. E aí depois eu fui entendendo, falei, não, eu fiz super certo. Porque em 2016 o mercado ainda não estava pronto para a Sophie. Sim. Então o meu lançamento foi no lugar errado naquele momento. Porque quando foi em janeiro, a minha primeira conversa foi com uma marca grande de lingerie, que a gente tem parceria até hoje em todos os shoppings e tal. Nós sentamos com a mesa com eles e a gente fechou negócio de lá para cá, já estamos indo para o 8º ano de contrato com eles. Caramba, inclusive isso fez com que vocês fossem, não sei se é a única, mas uma das únicas marcas que estão em shoppings. Exato. Né? É a única marca, né, que está em shopping realmente. E teve algumas iniciativas isoladas, né, de alguns concorrentes, mas assim, que está em... hoje a gente está em 70 lojas em 18 estados. Olha isso. O primeiro então, contato... É um cartão de visitas, né? Foi o meu cartão de visitas. O primeiro contato que a gente teve com a Sophie foi nessa loja mesmo, né? A gente pode falar nomes aqui? Pode. Tem para vocês, tem algum problema? Não, tá. Não. Então foi na lingerie, exatamente. Foi a primeira vez que eu particularmente vi. Falei, cara, essa marca aqui é diferente. Peraí, mas coisas eróticas? Como assim? No shopping? Aí já fiquei maluco, assim, cara, que interessante. Aí, porque até a própria loja, né, a lingerie, já é uma loja diferente, né? É uma loja de lingerie mais realmente... Que entra nessa coisa mais sensual, sensual, né? mais fina, isso. E aí a Sophie também se destaca junto com a loja ali, né? Então, você chama atenção, por mais que a loja seja de lingerie, quando a gente olha os produtos que eles vendem adicionais, também chama atenção. E realmente é um diferencial. Pra gente foi bem importante essa parceria, né? A gente entendeu logo depois que eu passei por esse momento feira depressiva. Eu falei, nossa, não, eu tô no caminho certo, só tava no lugar errado. E aí foi quando eles validaram, né? Eles compraram a ideia. Eu falei assim, não, é esse mesmo caminho que a gente vai fazer. E a gente começou a construir, então, um canal diferenciado. Então, a gente foi a primeira empresa que estava lá na Beleza na Web, a gente estava na época cosméticos, então a gente começou a construir uma estratégia de canal diferente para validar aquilo também que a gente queria, que era tirar esse produto de dentro da sex shop, e a gente queria que o nosso produto fosse além disso. Para aquelas mulheres que ainda se sentem constrangidas de entrar numa sex shop, delas terem a oportunidade de comprar esse produto, por exemplo, na lingerie, sair com a sacolinha e nem precisa saber o que está lá dentro. Porque a gente sabe que ainda falar sobre sexo, sobre sexualidade é tabu, né? E sem vocês falarem sobre esse posicionamento da Sophie, eu e a Tá, a gente entendeu isso. Porque quando a gente viu vocês, o stand lá na Intime, que foi a primeira que a gente foi, a gente falou, cara... Essa marca é muito diferente, foi o que você falou, né? Pô, a gente é minimalista e tal. E isso clean. Foi o que destacou vocês, pelo menos aos nossos olhos ali, sabe? A gente falou, a gente quer essa marca para poder trabalhar na nossa loja. Porque a gente estava com a loja. Na época a gente estava com a loja e a gente queria justamente fugir desses produtos de sex shop que as pessoas têm vergonha. A gente estava buscando marcas que fossem parecidas também, porque tem isso, né? Tem muitas pessoas que querem empreender, começar a vender produtos, e aí elas barram nos produtos, numas marcas, nos nomes, que também às vezes não é aquilo, não é aquilo que eu quero vender.
Então faltava isso realmente. E a gente sempre idealizou uma loja da forma que você falou, que as mulheres se sentissem confortáveis de entrar, né? A gente sempre falou assim, pô, quando a gente for fazer uma loja física, não vamos colocar ali um manequim com a roupa de diabinha, com a fantasia de enfermeira. Não, vamos fazer um negócio que seja de fato uma boutique, que não espante as pessoas. Vamos democratizar. Acolha, né? Porque é um assunto tabu. Então a gente precisa mais Super. acolher do que afastar. Exatamente. E aí, enquanto você fica nos estereótipos, é isso, eu acho que tem lugar para todo mundo, né? E a Sophie, essa foi a nossa escolha, da gente construir um território de uma forma diferente. E que é mais difícil, porque assim, se a gente estivesse nascendo do zero, se esse mercado não existisse, de repente nascesse uma empresa como a Sophie, ela não teria que lidar com o ranço. Então, é mais difícil de você construir alguma coisa num mercado que já existe, que tem uma série de códigos que as pessoas, elas têm um certo ranço. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você fala, às vezes eu falo até para entender como que a pessoa responde a isso. De que segmento que você é? Eu sou do mercado erótico. Aí a pessoa, muitas vezes, ela ainda te olha com um certo desprezo, né? Então, assim, parece que você vale menos por você estar trabalhando num ambiente como esse, né? Então, mas por quê? Porque o nosso mercado, ele foi construído em cima de uma sexualidade óbvia, de uma sexualidade vulgar, de uma sexualidade com o olhar masculino, né? Porque, assim, o nosso olhar para isso é muito diferente. A gente gosta mais da sutileza mesmo, né? Sim. Então, tem muitas coisas para a gente quebrar ainda. A Sophie, ela, apesar dela ser uma empresa pequena ainda, ela ganhou respeito no mercado. A pandemia, ela prestou um favor para a gente, para o segmento de uma forma geral, porque o que aconteceu foi que todo mundo na pandemia estava lá dentro das suas casas, naquela panela de pressão, salve-se quem puder. Alguns casais explodiram, pessoas estavam sozinhas e precisavam se relacionar. E a gente começou a falar sobre sexualidade na mídia. Nunca se viu tanta pauta sobre sexualidade, masturbação, sexo virtual, vibrador. Vibrador. Então, a pandemia, de uma certa forma, ela prestou um serviço para a gente porque trouxe esse tema à tona de uma forma que a gente consegue falar, né? Fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, e as pessoas recebem melhor. Então, acho que assim, a pandemia ela deve ter dado uma empurrada no hábito e no comportamento do ser humano em pelo menos uns 10 anos, em uma década. Eu acho que a gente deu uma pulada nesse sentido, foi muito positivo para a gente, né? Hoje a gente está falando de menstruação, gente. Falar de menstruação, uma coisa tão... Mas... né? Sim. E aí, né? E durante esse período, o que aconteceu? A Sophie, ela foi muito... a gente foi muito buscada pela mídia. A gente virou uma referência mesmo. Mas por quê? Pela nossa imagem de marca. Porque a gente construiu o mais difícil de uma empresa construir, imagem de marca. Então, os jornalistas, eles buscavam a Sophie por essa referência, porque se sentiam seguros, né? Se sentiam confiantes, né? De estar buscando uma empresa que tem uma linguagem totalmente diferente. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, a Sophie, ela teve de mídia espontânea mais de R$1 milhão, se a gente fosse contabilizar. Caramba. Se eu tivesse pago todos os lugares que eu saí, né, que a Sophie saiu, tanto em revistas em títulos femininos como de empreendedorismo, dava em torno de R$1 milhão nos 2 anos, como se a gente tivesse investido R$1 milhão. Eu saí 2 vezes na Forbes. Aí meu marido ainda fala assim para mim, quem que sai na Forbes? O dia que eu saí na Forbes, nossa, eu saí na Forbes. Ele assim, Cris, quem que sai na Forbes? Caraca! Quem que sai na Forbes? Caramba, essa informação eu não sabia. Então, assim, a gente virou muito referência. Até hoje, a gente é bastante procurado. E mesmo sendo uma empresa pequena, mas porque a gente construiu essa imagem de marca e que eu acho que é muito valoroso, né? Porque é aquilo que é intangível de uma marca, né?
é aquilo que uma Coca-Cola tem. Exato. Já me comparando com uma Coca-Cola. Mas é muito interessante isso, porque, de certa forma, você conseguiu abrir, expandir caminhos ali do mercado erótico, Isso. né, para canais que, pô, talvez jamais pensariam em colocar esse assunto em pauta. Exato. Né? E é muito que eu e a Tá recebemos também. A gente foi agora na última Intime, foi muito louco. Foi muito louco, porque a gente andava e as pessoas paravam a gente assim e falavam: meu, eu tô aqui só para agradecer vocês pela visibilidade que vocês deram pra gente numa Netflix. Aham. Mas assim, De só para o ter pessoal colocado- entender o que é a Intime é uma feira sim. do mercado Isso. erótico que acontece todo ano em São Paulo. É uma feira gigantesca. De negócios, De né? Não é de negócios. entretenimento. De Isso. negócios, várias marcas vão e vão muitas empreendedoras, pessoas que têm lojas, Sim. pessoas que são do mercado, educadores, enfim. Então, o fato de a gente ter mostrado que a gente trabalhava com isso num programa de grande repercussão, né, que foi Netflix, a gente virou muita Sim. referência. As pessoas, nossa, que maravilhoso, obrigada por ter ido lá falado. E assim, por isso que o Rô falou, porque a gente ficou assim, assustado, A tipo gente não assim, esperava. chegou em tanta gente, Porque assim. pra gente parece uma coisa tão natural, né? Natural. Que a gente faz de uma forma natural. Sim, Mas não super. E foi logo no primeiro episódio do programa, porque foi naquelas conversas ali, o que você faz da vida, tal, com o pessoal do elenco lá, e a gente falou, a gente ensina as pessoas a transar direito. Mas como assim? Não, a gente explicou o que a gente fazia e temos uma loja. Nossa, sério, não sei o quê. Então, foi tão normal isso que a gente não esperava toda essa repercussão. E aí no meio do programa, teve uma conversa interessante também. A minha mãe. Sim. Um dos maiores problemas da minha mãe com a Thaís é o nosso trabalho, né? Porque na época a gente vendia lingerie também. Então, e a Thaís era modelo. Então ela aparecia lá de lingerie, tudo no Instagram. E isso incomodava a minha mãe num nível muito grande, né? Então essa era uma das questões que elas tinham. E aí, no meio do programa, teve uma cena uma conversa só das sogras, né? Do programa, das mães, falando Eu lembro sobre disso. sexualidade. E minha mãe ali no meio também, falando naturalmente, sabe? Incrível. Então, essa abertura toda que teve foi muito interessante, assim, sabe? E pra mim também foi muito, muito surpresa, né? Eu acho que a gente vem protagonizando uma revolução sexual. Então, a gente está num movimento de dar uma cara nova para tudo isso. As mulheres têm sido essas protagonistas, né, nessa onda, porque realmente você vê a maioria das empresas, elas são lideradas desse setor, né, são lideradas por mulheres, fazendo produtos para mulheres, né, dando essa voz para essa mulherada se descobrir, se apropriar desse prazer, deixar de terceirizar. Porque a gente sabe que ao longo da história da sexualidade humana, da história da mulher, a gente sempre foi muito castrada, né? A gente foi calada na cama. Então, hoje, a gente poder se reconectar com tudo isso é de um grande valor e a gente tem um papel muito importante naquilo que a gente faz. Até muito mais do que muitos imaginam, porque a sexualidade ela é parte natural de quem a gente faz parte da nossa identidade como ser humano. Eu não tenho como me relacionar com as pessoas sem eu levar essa minha identidade sexuada, né? Porque não tem como eu separar isso. E a gente... e é uma coisa muito natural e pela Organização Mundial de Saúde faz parte dos pilares de qualidade de vida. O exercício da sexualidade faz parte, né, desse pilar de qualidade de vida. Então é muito importante, a gente está falando de saúde mesmo. A gente não está falando de nada além de saúde. E o sexo está na pirâmide de Maslow Exato. também, na base das necessidades básicas humanas. Exato, tinha que ser normal. Aí, Total. E, Cris, isso... Você tocou num ponto que eu ia colocar mais pra frente, mas eu acho que agora é o momento da gente conversar sobre isso. Eu, como homem, a parte da sexualidade e tal foi muito mais normal pra mim, né? Mas o que eu percebo, o que você falou realmente é verdade, que nas empresas
as mulheres que estão à frente. Na própria feira Intime, cara, um monte de mulher representante, mulher ali que tem dona de sex shop, dona de empresa e tal. E para mim é um fato muito interessante, porque você falou, né? As mulheres na história realmente foram castradas em relação à sexualidade, não podiam, tudo. E por que hoje vocês que estão liderando esse mercado, que ele deveria ser tão fechado para vocês? O que você acha? Por que... Não, eu acho que é um grito de liberdade mesmo, né? As tendências, as mudanças de comportamento, elas não acontecem da noite para o dia. Então, isso, com certeza, a gente já entrou numa era de bem-estar como um todo, já no século passado, né? Século XX. A gente já vinha falando de bem-estar, essa coisa toda. Ele tinha que, em algum momento, chegar em bem-estar sexual, porque a sexualidade ela vai interferir na forma como você se relaciona com as pessoas, né? Então, isso era uma coisa natural de acontecer. E eu acho que nessa coisa de ser natural de acontecer, também, em paralelo, essa coisa do empoderamento feminino, que a gente falou tanto e esvaziou tanto essa palavra, né? Ficou até chata essa palavra, mas assim, a mulherada vem se empoderando e ela também tinha que, em determinado momento, se apropriar desse prazer dela. Então, acho que foi uma coisa que, assim, teve um encontro, né? A gente vem falando de bem-estar, vem uma onda de bem-estar, de uma forma geral, e essa mulher também buscando essa plenitude, né, em termos de essência mesmo. E a gente se encontra, de repente, e fala assim, tá bom, eu quero aquilo que é meu de direito. Então, eu acho que hoje a gente está mais pronta para viver tudo isso, né? A gente já entendeu a nossa história de castração, a gente olha para trás, a gente já entendeu essa história de castração, mas hoje a gente já consegue se apropriar. Assim, não todas, né? Porque eu acho que cada uma está num momento dessa evolução. Sim. Mas a gente, aquelas que não conseguem, no mínimo, elas estão olhando para a gente, né? Assim, como uma inspiração para elas, né? Então, acho que foi isso que veio acontecendo. A gente veio se apoderando e, assim, a sexualidade, ela tinha que, em algum momento, entrar. Porque você fala, assim, a mulher... Desde que ela saiu para o mercado de trabalho, e eu também falo sempre isso, a mulher, quando ela muda uma sociedade. Então, a mulher, quando ela teve que sair para trabalhar com os homens na guerra, naquele momento, ela já começou um movimento totalmente diferente. Por quê? Ela, na rua, ela começou a encontrar voz nas dores dela. E quando ela encontrou voz nas dores dela, ela falou assim, eu consigo fazer essa coisa diferente. Foi quando começaram a aparecer todos esse monte de ondas do feminismo, né? Porque aí você tá... Pô, irmã, você tem a mesma dor que eu, então vamos lá. E aí a gente começa a se juntar. Então, acho que isso foi só um resultado de alguma coisa que ia acontecer em algum momento. Eu também acho que ia acontecer. E que aconteceu agora. E aí é muito visível isso, porque as mulheres, essa nova onda de bem-estar sexual, que só tem mulher, ela vem desconstruindo também todo esse mercado erótico que tem esse outro olhar para a sexualidade, porque a sexualidade não é só erótico, gente. Sim. É muito além do erótico. O erótico é só uma partezinha da sexualidade. Né? Então, a gente amplia esse conceito, esse entendimento, mas como negócio, como potencial de mercado, quando você olha para a sexualidade também como parte da sua rotina de autocuidado, você começa a concorrer com o mercado de cosméticos, não é mais só o mercado erótico, entendeu? Então, assim, você amplia o seu potencial de negócio mesmo. Ainda é uma coisa incipiente, né? Porque as pessoas ainda estão aprendendo a entender, quando a gente fala de autocuidado, que a gente tomar um banho e a gente fazer desse banho um ritual para o nosso autoconhecimento, a gente ainda tem que ensinar algumas mulheres. Sim. Tem mulher que mal se toca, né? Sim. Mas faz parte do nosso papel nessa jornada. Eu acho demais. E isso daí que você falou, na verdade... Já também concordo que seria uma onda que já estava vindo, já era um movimento que ia acontecer, e que as pessoas
que você falou, né, sobre a pandemia, de ter trazido esse assunto à tona, as pessoas ficaram mais curiosas, elas foram buscar muito mais informação, principalmente, Exato. né? Então, isso existe, isso é isso, procuraram seguir pessoas, procuraram estudar, ver um vídeo, entender o que eram as coisas, porque antes isso nem existia. Mas, assim, a gente que trabalha com isso, nosso público lá nas nossas redes sociais, ele é 85% mulher. Ainda né? Acho que a maioria das marcas é isso. Mas eu trouxe, né? Na verdade, quem começou a loja fui eu. E eu trouxe o Rodrigo para trabalhar comigo, porque justamente a gente queria alcançar os casais. Né? Porque a mulher, a gente já tem isso aflorado na gente. A gente já busca mais, né? Se você pega a história dos casais, quem é que vai comprar o produto a mulher na continua loja? Sendo a cuidadora, né, da relação. Ela casa e ela continua tendo um cuidado maior para aquela relação dar certo, né? Então, no momento que eu trouxe o Rodrigo para trabalhar comigo, né? A ideia principal era minha. Eu vi na gente um diferencial, porque, poxa, as mulheres já estão buscando, elas estão nesse movimento, mas e os homens? Porque não adianta só a mulher querer. Não adianta só a mulher se cuidar, a mulher fazer o seu autocuidado, ela saber o que ela gosta, se ela não tiver um parceiro para compartilhar isso, né? No caso, para nós, que a gente está querendo atender esse público de casais. E aí, assim, uma das grandes dores que a gente recebe lá, falando para casais, e as mulheres vêm falar, olha, o libido tá baixo. Como que eu consigo recuperar o libido? E aí eu queria... você que também trabalha com isso, que tem uma marca, né? Que fala muito desse autoconhecimento, dessa libido, assim. Isso chega para vocês também, assim... assim, como uma das maiores forte, dores, né? Quando a gente pensa em relacionamento, isso que você trouxe, ela é real, porque... Dentro da nossa construção sociocultural, a mulher, até pelo fato de ter útero, parece que a gente é a cuidadora do relacionamento. Não é verdade, porque o relacionamento é uma mão dupla. É o que você falou, não é o esforço só de um lado. Mas se você cria um ambiente, né, seguro e de confiança, à medida que você, mesmo que num primeiro momento a gente tenha que fazer um esforço maior pela nossa cultura, né, se você tiver um bom parceiro, ele vai entender, ele vai vir com você, né? Então, isso é uma coisa. Em relação à libido, o que acontece é que a gente entra na nossa relação, você tem lá, a nossa experiência de amor no Ocidente, ela começa pela paixão. Paixão passou, você olhar para o outro com uma outra lente. E por mais que a gente fale assim, no meu relacionamento vai ser diferente, né? Achar que você não vai ser afetado pela paixão, a gente não consegue, porque a paixão ela acessa uma parte do cérebro como uma droga mesmo, né? Tanto que quando a gente se separa ainda na fase da paixão, você tem até abstinência, você sente dor física, né? De ter perdido a pessoa. Então, passou, você entrou na vida como ela é. A vida como ela é, gente, é arregaçar a manga e ir para a labuta. Por quê? Amor e sexo são energias totalmente diferentes que pedem coisas diferentes da gente. Né? Elas são são contraditórios, né? Mas, recentemente, a Sofia ela patrocinou uma pesquisa de sexualidade, suas nuances, e trouxe dois dados assim, bem interessantes, que fala que 60% das pessoas, foi um grupo de quase 5 mil respondentes, que falaram que 60% deles falaram que eles entendem que o sexo é mais gostoso quando existe amor e que o sexo é ainda melhor quando tem intimidade. Então, a gente reconhece que é muito bom a gente fazer sexo com uma pessoa que a gente tem uma relação afetiva. E se a gente tiver intimidade com essa pessoa, que a gente só constrói isso na rotina, né, no dia a dia, que vai ficar mais gostoso ainda. Então, onde que a gente acaba se perdendo? Aí tem uma autora que eu sempre falo dela, Esther Perel, que a gente tem que... tem um livro que é o Sexo no Cativeiro. Eu sempre faço indicação para qualquer casal ou não, mas é um livro de cabeceira, né? E ela fala assim, o amor, ele quer saber tudo sobre você. O erótico, ele precisa de mistério. O amor, ele quer encurtar a distância entre mim e você. O erótico, ele vai se alimentar dessa distância, porque ele precisa criar tensão no lugar
comum. E ela vai brincando com o amor erótico e ela termina assim: enquanto os casais se acomodam no conforto do amor, eles esquecem que fogo precisa de oxigênio. E é exatamente isso, né? A gente não pode achar que depois que passou a paixão, que a gente vai continuar fazendo sexo da forma que a gente fazia quando a gente estava apaixonado. Por quê? Porque, primeiro que já mudou essa coisa do hormônio todo de você só pensar se já está molhada, não existe mais isso. Você entra realmente, a tua vida, ela entra, são tantas outras atividades e papéis que você desenvolve, né? Você tem tantas outras distrações que se você não tiver um olhar para esse território da sexualidade, para você construir isso com a sua parceria, vai virar um tédio. E é o que mais acontece, as pessoas vão empobrecendo o repertório sexual, porque vão ficando com preguiça. E porque também, e tem uma coisa muito interessante, que até outro dia eu ouvi a Marcela Magoan falar, que o que acontece? Como você está lá no dia a dia, né? Geralmente, o homem sempre acaba procurando uma relação hétero, né? Uma das reclamações também, que ele sempre procura mais do que a gente. Também todo dia, né? Como aí, se fosse, né? E aí o que acontece? Aí essa mulher acaba evitando. Mas a mulher não evita só o sexo. Ela começa a evitar também a proximidade afetiva, porque ela fala, se ele vier me beijar, eu já sei que ele vai querer. E aí você vai criando um distanciamento maior ainda, porque não é só o sexual, é o afetivo, né? Então não tem receita. Mas o que eu sempre digo precisa ter intenção. Eu acredito que a gente ama os nossos pares na medida que a gente coloca intenção naquilo que a gente faz. Não é só respeitar, eu amo, eu respeito, nada. Você tem que ter intenção naquilo que você faz. Você realmente tem que abrir um espaço na tua agenda, né? Pensando que a gente tem tanta coisa, né? Vocês têm filho pequeno ainda, eu tenho neto já. Né? Então, assim, a gente tem tanta coisa que se a gente não abrir um espaço onde a gente se dedique genuinamente para a parceria, você não consegue construir esse território, né? E aí é o planejamento mesmo, e não é, eu vou planejar o sexo, não é o planejar o sexo, é o tempo do casal, é muito importante. A família só existe por causa do casal, esse casal ele precisa de tempo para essa conexão, né? E outra coisa, né? O diálogo, ele é o melhor lubrificante. A gente fala isso o tempo todo, Cris. É difícil, né? Esther Perel, ela também fala o seguinte, né? É mais fácil você fazer sexo do que você falar sobre sexo. E é verdadeira essa frase, porque para você falar sobre sexo, você tem que estar muito à vontade sobre a sua relação com isso, né? Então, você tem que estar ok, você tem que se autoconhecer, a primeira coisa, que muita gente mal se autoconhece, né? A gente tem que se autoconhecer. E a gente precisa ter esse espaço construído com a parceria, um espaço de acolhimento que você não vai se sentir julgada de falar alguma coisa. Porque uma das coisas também, quando a gente caminha, né, para o campo do erótico, muitas vezes os casais têm vergonha, né, de falar o que gostaria, né, de experimentar. E então a gente só consegue realmente se abrir se a gente tiver esse ambiente de confiança, que pode até chegar para o outro e falar assim, olha, eu gostaria disso, e o outro vai falar assim, putz, para mim não dá. Mas a pessoa não vai ficar te julgando por causa disso, ela pode até não querer. É importante criar esse ambiente, né, que você se sente acolhida, né, dentro desse território, e a gente não pode desistir da gente. A intimidade, o sexo, o amor dentro de uma relação, ele é um ato de vontade. Não é só o amor que é um ato de vontade. O sexo é um ato de vontade. Construir a intimidade é um ato de vontade. A gente tem que querer fazer esse exercício. É um exercício assim, diário mesmo, para você realmente... Nossa, gente, a hora que a gente constrói isso tudo, né? Eu vou falar, estou com 40 anos com meu marido, é muito maravilhoso. A gente já passou por todos os perrengues da vida, mas hoje o que a gente tem, a gente não abre mão de jeito nenhum, porque é muito gostoso, né? Assim, você pode se entregar sem medo de ser feliz. Você pode ser você mesma sem medo, né? Exato, sem nada. Como trazer a terceira pessoa? Como falar com meu marido? Como falar com minha mulher? Primeira pergunta. Você já conversou? A pessoa sabe que você tem essa vontade? Não. Cara,
Cara, então vai lá e pergunta. Ah, mas é tão difícil. Tá. Pensando nisso, a gente desenhou um guia para casais, é um guia para ajudar o pessoal a reacender o fogo, né? E aí, o tópico número 1 que tem, a gente propõe os jogos para as pessoas falarem as vontades que tem dentro do sexo. Não, é isso mesmo. O primeiro passo é esse, sabe? Tem que ter recursos, né? Eu sempre eu indico, por exemplo, filmes. Então, por exemplo, tem um que chama Indica um pra Kiki. nós. Chama Kiki, ela é uma comédia erótica espanhola. Kiki? Kiki. Os Segredos do Desejo. Kiki, Os Segredos do Desejo. É incrível esse filme, porque são 5 casais que exercitam os fetiches mais estranhos da face da Terra. Mas ele é eu falo que é uma ótima puxa-conversa. Porque você tá lá com a tua parceria, primeiro, como é uma comédia erótica, não é aquele filme que você vai colocar que o outro já vai olhar e vai falar assim, tá querendo fazer sexo, né? Então, assim, é uma comédia erótica. Mas ela te leva para alguns ambientes que você fala assim, nossa, será que eu iria? É uma forma de você começar uma conversa. O que você acha disso? Eu acho que tanto filmes como livros, ou mesmo os jogos puxa-conversa, porque tem vários joguinhos. Eu tenho um baralho em casa que chama Amor e Sexo, que é um puxa-conversa, e é muito bacana. Você pega um vinho e você ali vai puxando cartinha. Exato. Com perguntas que até muitas vezes nem a gente não tinha pensado. Sim. Que a gente se descobre também. Então, a gente precisa desses artifícios, desses recursos, porque é isso, a gente não aprendeu a falar sobre sexo. A gente não fala sobre sexo. A gente fala de qualquer coisa, a gente fala de dívida, você fala de pagamento de não sei o quê, de escola do filho, de uma viagem que você quer planejar, mas a gente não fala sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta na cama. E ainda quando a gente gosta, é uma coisa, né? E aquelas que vêm assim, eu não gosto de fazer, tipo assim, sexo oral. E por que você faz? Porque ele quer. Nossa. É muito triste isso, gente. Isso é a falta de intimidade com a pessoa. E intimidade não tem a ver com tempo, né? Porque essa, por exemplo, essa foi uma... ela tinha mais de 20 anos de casamento. Ela falou, Cris, eu odeio fazer sexo oral. E ele... Eu falo, você tem que falar, cara. Você precisa falar. É uma grande dor. 15 anos sofrendo com isso. Exato, mas olha a falta de intimidade, né? Porque a gente ainda... A nossa geração ainda já é mais... tá mais aberta, né? A minha geração, nem todo mundo... De vocês, sim. Mas imagina das nossas mães. Com a mãe do Rodrigo, por exemplo, né, no programa, que para ela era uma grande questão eu mostrar meu corpo, por exemplo. Eu ir na praia de biquíni... Como se na praia não tivesse... Eu ir na praia de biquíni não tinha problema. Mas eu ficar de lingerie no Instagram era um grande problema. Então, assim, não tinha diferença. Mas para ela, por ser... É essa questão da etariedade, né? Sim, tem esses desafios também, né? Eu tenho, às vezes eu faço palestra, uma vez eu fiz uma palestra, saí, aí uma senhorinha veio falar, ela tinha uns 80 anos. Aí ela falou assim, minha filha, se eu tivesse te escutado há muitos anos atrás, eu ia ser muito mais feliz com o meu velho, ele já morreu. Fiquei morrendo de dó. Ai, gente, eu morri de dó, porque falta informação, né? Mas o que vocês também falaram, hoje as pessoas estão mais curiosas, você tem lugares, e a internet, ela é pro bem e pro mal, mas assim, pro bem, você tem muitos perfis que entregam conteúdos bem bacana, né, em relação a isso, né? E ficou uma facilidade também, porque às vezes, por exemplo, a gente recebe essas pessoas, como eu falo isso pro meu marido? Aí a gente fala assim, manda esse vídeo. Isso! Manda esse vídeo nosso aqui. Esse vídeo a gente tá falando sobre. Manda esse vídeo porque você está falando, mas não tá falando. Pelo menos é uma maneira de iniciar. Uma entrada, que nem você falou, né? Além dos jogos, além dos livros, além dos filmes, encaminhar um conteúdo que você viu para essa pessoa que é importante para você também, né? A gente... Falando nessa parte de intimidade, Cris, a gente queria conhecer um pouco mais sobre o teu projeto. Sim, aproveitando que a gente está falando sobre casais. Conta um pouco. Eu entrei lá, eu vi no Instagram que é uma espécie de imersão para casais. Explica pra gente. A Love Plan, ela nasceu
como um braço da Sofia. Ela veio de uma necessidade da Sofia. Como eu fazia muitas palestras, a mulherada falava assim, Cris, fala com meu marido. E aí eu falava, não, falar com meu marido tem alguma coisa aí que tem uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa. Comecei a fazer palestras para casais, ainda achando que as pessoas não ficariam muito à vontade, mas eu comecei a entender que, na verdade, o machismo não coloca só as mulheres dentro de uma caixinha. Colocou os homens também. E esses homens, eles querem falar, eles querem aprender, eles querem entender. E vou falar para vocês, quando eu fazia as palestras, muitas vezes eram mais homens que faziam perguntas do que as mulheres. Olha, eles tinham mais, eram mais articulados, assim, de perguntar, e não de conhecimento em relação a eles. Ao corpo da mulher, era assim, era bem bacana. Então, a Love Plan, ela foi meu trabalho de conclusão da minha pós em educação sexual. E o projeto, ele trabalha 3 pilares do relacionamento, trabalha amor, afetividade, intimidade, sexualidade e resolução de conflito. E eu queria que fosse um final de semana que esse casal debruçasse na história de amor deles, a forma como eles vinham construindo essa história de amor, mas eu não queria que ficasse só no blá blá blá. Então, eu convidei 5, né? Hoje são meus amigos, na época eram meus colegas de classe, todos psicólogos, porque eu não sou da área de saúde, né? Minha formação é publicidade. E porque eu falei, a gente vai mexer em dor, e para mexer em dor eu tenho que ter gente competente do meu lado, né? Eu não tenho essa qualificação. E aí o que a gente fez? A gente construiu um final de semana que a gente trabalha, então, esses 3 pilares, né, da relação, sempre com uma provocação oral. Um de nós vai fazer uma palestra, vamos dizer assim, e aí a gente convida eles a fazer um exercício a partir dessa provocação. Prático. Nunca é um exercício em grupo, é sempre para o casal, né? A gente não expõe eles, apesar de a gente estar todo mundo junto ali, eles se colocam na hora que eles querem se colocar. Na maior parte das vezes, todo mundo quer falar. No primeiro dia, nem abriu a boca, já todo mundo quer contar a história, nunca viu o outro. Mas a gente tem esse cuidado, né, de preservar essa intimidade, porque a ideia é que realmente esse casal se conecte muito nesse final de semana. E aí a gente tem ferramentas da terapia de casal também ao longo desse final de semana, porque a gente sabe que quando os casais voltam para suas casas, o relacionamento ele é viciante. A gente cai nas mesmas armadilhas. A rotina engole. E aí a gente queria que, na verdade, nesse momento, eles lembrassem de alguma ferramenta da Love Plan para começar a corrigir comportamento, que é onde a gente se perde mesmo, né? Então, ele tem essa dinâmica da palestra com os exercícios. Tem alguns rituais ali no meio que são as cerejas do bolo, que a gente não fala, mas assim, são muito especiais, né? O momento depois da minha palestra que eu faço a parte de sexualidade, são 2 exercícios de muita conexão, muito bacana entre os casais. E aí a gente também tem tutorias no meio disso, que são momentos que a gente entra como um facilitador do diálogo desse casal, que a gente também sabe que outro grande desafio é esse povo aprender a conversar, né? Sem agressividade, então a gente entra como um facilitador. É um final de semana muito transformador. Assim, os casais, a gente sempre fala, assim, você fotografa eles chegando na sexta-feira, no domingo eles indo embora, assim, é outro mood, né? Eles estão totalmente diferentes. A Love Plan, ela reverbera durante um tempo. O primeiro grupo que a gente acompanhou durante um pouco mais de um ano, a gente via que tinha ainda a Love Plan estava ali naquele primeiro ano, sabe? Vira e mexe, eles... Para alguns casais tinha virado até código, do tipo assim, vão começar a brigar, olha a Love Plan, sabe? Então... E aí, o que acontece? Aí eu tive o meu desafio de saúde, né? E a gente parou. Eles não quiseram fazer sem mim. A gente deu uma trégua. Desde que eu terminei o meu tratamento, a gente fez uma imersão, porque nós somos 6 profissionais, todos muito agenda demandada, né? Então é difícil a gente colocar todo mundo junto para essas imersões, mas a gente tinha sempre o compromisso de fazer 4 no ano. Então e agora escasso, 4 no ano. 4 no ano. 4 no ano. E agora o que acontece? Então a gente
tá voltando com a Love Plan, mas a gente está trazendo um outro formato que vai ser lançado dia 10 de julho. Então 10 de acompanhe. julho. Ai, Dia eu 10 de Nossa, quero. julho. 10 de julho. Ai, Tem um inclui outro a gente, formato. qualquer um. E aí a Legal imersão, isso. a imersão ela vai ser ainda mais uma cereja do bolo. Porque ela vai ficar mais escassa mesmo. Porque pra gente é muito difícil juntar esse povo todo. A gente tem a Ana Canosa, que é uma referência em sexualidade humana. Puxa, que Ana. legal, Ela meu. Então, assim, todos eles são referências nas áreas deles, sabe? E aí a gente vai conservar a imersão, porque é o projeto, o nosso xodó, né? Da forma como nasceu, mas a gente vai ter outros tipos de acessos para essa conversa. Né, para o pessoal, até para ser um investimento mais baixo, para aqueles casais que não conseguem estar numa imersão, pagar hotel, pagar o nosso programa. Então, a gente fez esse novo modelo, a gente já começou com um spoiler, aí já está saindo, e dia 10 de julho a gente vai fazer uma live para fazer o lançamento. Então, é um projeto muito lindo. Eu falo assim, é o meu projeto que se eu vendesse a Sophie hoje, era só o que eu queria fazer na minha vida. Nossa, isso é muito Porque gostoso de fazer. é você dividir conhecimento, né? A Love Plan, ela nasce muito daquilo que eu acredito, né? Como uma mulher que está 40 anos dentro de uma relação. A gente sabe que os modelos de relacionamento, eles são diversos, né? Eles são diversos, né? O que a gente conheceu lá atrás, tradicional e monogâmico, que é o que a gente vive, a gente não sabe quanto tempo mais isso vai existir, né? Mas se é um modelo que ainda pessoas buscam, que a gente consiga viver e se satisfazer afetivamente, sexualmente dentro dessa relação, aprendendo a amar melhor, aprendendo assim, exercitar essa sexualidade na relação. Então eu levo muito essa minha crença de que é possível, porque eu tenho meu marido, eu tô 40 anos com ele. Então eu acredito de verdade nisso, prático, né? Eu acredito de lógico. verdade nisso. Então ele foi formado desse jeitinho e a gente vai permanecer com a imersão, mas a gente vai entregar outros tipos de pacotes, vamos dizer assim, para a pessoa ter acesso a gente, para a gente estabelecer essa conversa. Ninguém ensinou a gente, né, a se relacionar. Ninguém. Não é? Foi acontecendo, a gente foi vai acontecendo. a gente vai construindo a nossa relação aos trancos e barrancos, aquilo que você aprendeu da família, aquilo que você enxergou de um casal amigo que você curte e tal, a gente vai. Mas o negócio mesmo é ali, né? No dia a Cara, dia. eu achei que é muito difícil. interessante. Tô curioso pra saber Eu quero. dessa Muito imersão. lindo. Dia 10 vou estar assistindo essa live, que eu Vai. vou me inscrever Vai lá ser muito lindo. Aí, olha, vamos lá. Aproveitando que a gente tá ainda falando de casais, eu queria saber se você pudesse dar uma dica, tá? Porque, assim, como eu te falei, a maioria do nosso público aqui é mulher e casais. E aí, eu queria que você pudesse... Se você pudesse dar uma dica, assim, para ajudar os casais, o que você indicaria, assim, fazer? Mas pra quê exatamente? Qual o objetivo? No objetivo de... reacender isso, de se conectar novamente, Trazer né? intimidade. Trazer de volta. intimidade de volta. Acho que a primeira coisa que tem que fazer é aquilo que a gente já falou. É planejar o dia do casal. Isso é importante. É o planejar. Não precisa ser o dia. É assim, o tempo que eu vou estar com essa minha parceria sem estar me distraindo com nada, com filho, com celular, com Netflix, com nada. É um tempo que a gente vai tomar um vinho, que a gente vai conversar e que não precisa ser necessariamente falar de sexo. Não, com Netflix pode. Mas é onde a gente... O quê? Com Netflix pode. Quem que Netflix hoje? As atividades com a sogra. É uma situação. Brincadeira. Não, mas Não é pode. assim, é um momento que a gente está construindo essa intimidade, ganhando a confiança um do outro. Isso é a base para você depois se aventurar em outras coisas, né? Então, eu acho que esse dia, se vai ser o dia, a quinta sexo, a sexta não sei o quê, Sexta que tem fire. o pessoal Igual a dá gente faz. dá nome, né?
E é muito importante mesmo da gente ter esse tempo com o outro. Um né? compromisso mesmo, né? Põe no calendário? Você acha que vale colocar no calendário? Lógico que vale. Vale por quê? Porque, como eu falei, a gente tem um monte de papel que a gente desempenha. A gente é empresário, a gente é pai, você tem um monte de atrasos na sua vida. É verdade. Muitas distrações, Tem muitas né? distrações, né? Não Muitas. tem. Então, assim, e fora as atividades. Você não marca um horário para você ir para academia? Você não marca, assim, a gente tem horário para tudo. Precisa, não tem. As pessoas ficam incomodadas, né, quando a gente fala assim, marca um horário para você, mas não é necessário por causa da nossa agenda, porque senão a gente vai passar por cima. E vou falar mais, a gente atribui toda a desgraceira da nossa relação por causa da nossa rotina. Todo mundo fala assim, porque a minha rotina, porque não sei o quê, porque o meu casamento acabou por causa da minha rotina. Gente, a rotina quem faz é a gente. É verdade. Então, o que eu coloco na minha rotina é que vai ditar o que eu dou prioridade. Então, se eu não priorizar a minha relação nessa rotina, você vai cuidar do filho, você vai levar a mãe para baixo, você vai fazer compra, você vai fazer... Mas, assim, se você não tiver um olhar para o outro, você vai atropelar. E o casal fica lá pra trás na lista de prioridade. Exato. Então, e aí, quando assim, você vai perceber, já morreu. essa é a primeira coisa. E aí, a outra coisa. Gente, usa lubrificante, cara. Usa lubrificante. Lubrificante, ele não é... Não dá pra você associar mais o lubrificante só... porque a mulher tem um problema hormonal. Porque... Não tem nada disso. O lubrificante, ele é maravilhoso por quê? Ele deixa mais gostosinho ali na hora. A mulher demora, tem um tempo maior de resposta sexual pra gente se esquentar. Então, nesse tempo, a gente tá lá sequinha. E aí, o que acontece? O lubrificante ajuda a gente a relaxar e até a produzir a nossa lubrificação natural mais rápida. Porque você tá com aquele negócio umidinho e tal, porque a gente precisa disso, né? Então, assim, use o lubrificante. O lubrificante, ele é um recurso, assim, excelente para a gente facilitar para tornar mais gostoso a jornada ali do rally rola. Eu adorei essa. Eu adorei. E vale pros dois, hein? Vale Exato, pros dois. Não tem nada disso. Porque, não vou... minha mulher tá usando lubrificante, eu não consigo mais. Gente, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Lembra uma coisa que o desejo começa na gente, não é no outro. O desejo começa comigo. Então, eu preciso ter, né, esse processo. Então, o lubrificante, ele é maravilhoso, gente. Ele não deveria ser... Eu acho uma boa essa dica, viu, Eu descobri... falando pros caras aqui agora, se liguem. Eu descobri também o lubrificante não faz muito tempo. E eu uso também sozinho o lubrificante. Eu elevei o nível da Gostoso? minha masturbation. O quê? É outro mundo. Gostei dessa. Lógico, Gostei. é muito. E esse lance que você falou de botar na agenda, né? Essa coisa de colocar na agenda o momento do casal, é importante também para as mulheres colocar um momento seu, né? Porque além de você ter um momento com o seu parceiro, né? Com a pessoa que você escolheu ali compartilhar, é importante antes disso também você fazer o seu autocuidado, você se conhecer, para você depois poder também dizer o que você gosta. Sim, exato. Então duas agendas aí que as mulheres, os casais, todo mundo tem que ter. Um momento seu e o momento do casal. Não, é essencial. A gente fala, assim, existe o indivíduo dentro da conjugalidade. Sim. Uma coisa é o casal e a outra coisa sou eu comigo mesma. Vale para os dois. A gente só se torna mais interessante para o outro se a gente continuar investindo na gente. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para a gente antes de qualquer coisa, né? Partindo sempre disso, né? Começa comigo para depois a gente brincar mais gostoso. Eu adorei. A gente falou dos produtos da Sophie. Eu queria trazer os produtos pra gente mostrar um pouco. Claro, não. Eu tenho meus preferidos, tá? Eu tenho meus preferidos. Aqui, obrigado, Oswaldo. Abre aí, amor. A Cris nos presenteou aqui com produtos da Sophie. Eu gosto, bumbum. E aí eu queria mostrar pra vocês, né? Como a gente falou, como a Cris falou aqui, ela pode falar melhor. A Sophie é uma marca que é de autocuidado, né? E esse daqui que ela trouxe se chama Bumbum. Isso, é uma linha que tem um creme esfoliante.
partindo, né, dessa conversa nossa de autocuidado, que é um momento nosso, né, de você cuidar dessa área, que é uma área que fica coberta. Então, ele é um produto que ele tem um complexo antilipêmico vegetal para evitar a foliculite. Ele é bem bacana. E ajuda a uniformizar o tom, né? E a ideia sempre, quando a gente fala de Sofie, nunca é para o bumbum ficar perfeito. Não, gente, não tem nada disso. É autocuidado. É uma área que ela, assim, a gente pouco valoriza ela, ter um olhar de autocuidado para ela, né? Então a gente desenvolveu esse produto para isso, mas que também é uma ótima oportunidade da gente começar a nossa brincadeira. Você deita ali, fala assim, faz uma esfoliaçãozinha antes do meu banho, e aí já começa ali aquela coisazinha gostosa, né? Eu acho sempre a massagem, ela é uma forma de conexão, porque libera todas as inas boas, né, pra gente. Então, o bumbum, ele também serve para isso, pra gente já começar... Iniciar ali na massagem. Ô, Cris, e os produtos da Sofie são todos veganos, é isso? Todos veganos, exato, sem parabenos. A gente tem um cuidado bastante grande com as fórmulas, com embalagem. E eu sempre tive essa coisa assim, eu quero que a pessoa tenha orgulho de ter o produto na cabeceira da cama. Porque a gente escutou muito de pesquisa isso. Eu compro o produto, eu escondo, porque é tão feio, tem um tão nome esquisito, estranho, né? Que eu coloco no fundo da gaveta, que perde a validade e a gente nem lembra usa. que tem. Então, assim, eu queria realmente que o produto... que ela tivesse orgulho de tirar o produto da bolsa, que deixasse ali do lado. E como eles são produtos muito cosméticos, com cara, né, de cosméticos, então, assim, até aqueles que são para 4 paredes... Você pode largar onde você quiser, que não vai ter a curiosidade assim, nossa, deixei lá e meu filho vai ver. Não, porque assim não tem nenhum nome invasivo, não tem nenhuma linguagem esdrúxula. Então, assim, é tranquilo, né? Você pode deixar o produto que ele fica até bonito no banheiro. E principalmente, fica principalmente o lubrificante que você falou que tem que usar, tem que ficar fácil, né? Então, tem que deixar do lado, gente. O nosso fica ali na cabeceira. Perfeito. Hoje ele tá na nossa necessaire porque veio pra praia. Muito bom. Até pra viajar, não pode esquecer. Que a gente não é bobo nem nada. Esse aqui, cara, não, esse aqui é gostoso. Tem uma outra coisa que é um talento da Sofie, que são os cheiros. A gente trabalha com tendências internacionais, não é óbvio, a gente sempre... E eles são fragrâncias bem comerciais. Então, assim, os produtos da Sofie, você cheira... Não tem ninguém que pega um cheiro da Sofie e faz assim, e torce o nariz, não gosto. Não tem, gente, não tem. Eles são muito comerciais, mas porque a gente se preocupa com isso mesmo, de tá sempre, assim, se baseando em tendência mesmo, né? E esse daqui é um óleo de massagem, né? Esse é um óleo de massagem, se for usar no banho, como ele é mais denso, ele é com enxágue, é diferente daquele outro, do Soul Relaxing, que é o bifásico. Aquele não precisa enxaguar. Esse precisa porque ele é mais denso. Ele é próprio para fazer massagem mesmo. Olha, que isso aqui... É delicioso. E massagem é uma Nossa, boa dica também para começar. Tá? Exato. Como preliminar, massagem é sensacional. E eu tô para conhecer alguém que não gosta de massagem. Não, e massagem, ele funciona muito, né? Quando a gente fala de casal hétero, quando a gente vai pra cama e a mulher, ela leva tudo pra cama com ela. Porque a construção nossa, o nosso cérebro, ele de uma certa forma, ele é plástico e ele vai se formando de acordo com a nossa sociedade, com a nossa cultura, a forma como a gente vai aprendendo a fazer as coisas desde pequenininho. Então, no nosso caso, ainda, né, as gerações do meu neto já está um pouco diferente, porque o cérebro dele já deve estar ficando diferente, que é muito celular, né? Mas, assim, a nossa geração, o que acontece? O cérebro da mulher, ela, como a gente desde pequenininha é ensinada a brincar de boneca, a cuidar do amiguinho, tem essa coisa gregária e tal, a gente desenvolveu o nosso campo caloso entre os dois hemisférios, ele é maior do que o do homem. Isso faz com que a gente provoque mais sinapses entre os dois lados. Por isso que a gente não consegue se desconectar como os homens, que desde pequenininho eles são treinados a resolver problema. Então, quebrou uma coisinha lá, ele vai tentar encaixar, ele vai
Tá mudando isso, né, gente? Mas a nossa geração ainda é impactada com essa forma como a gente foi construído. Por isso que o cérebro do homem, aquele pastor, ele associa as caixinhas, que o homem consegue, se ele quiser fazer sexo, ele vai fechar tudo que ele tem ali abertinho das casinhas dele e ele vai fazer sexo. A gente não consegue porque a gente tem essa formação diferente de cérebro. Então, isso é uma questão mesmo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai pra cama, e aí você quer fazer sexo, e ela tá com um monte de coisa, porque o filho que machucou na escola, ela não vai se desligar automaticamente como o homem consegue fazer. Então, a massagem, ela é muito benfeitora nesse momento. Por quê? Porque a gente vai relaxando. No momento que você está relaxando, você vai se conectando com essa parceria, porque no primeiro momento você só quer receber, tal. Aí vai chegar um momento que você vai se ligar ao que está acontecendo, que está ali a mão da pessoa, e não sei o quê. Então, assim, essa conexão, ela vai acontecendo de uma forma que o sexo vai rolar de uma forma mais fluida, entendeu? Sim. Então, é uma dica super boa para entrar. Eu adorei. Esses dias, a gente fez um teste, eu e a Tá. A gente falou, cara, vamos abusar do óleo? Vamos abusar do óleo. Ai, não fica uma delícia? Aí a gente jogou no óleo no corpo inteiro. Tudo. Bem lambuzado mesmo. E aí a gente, bem lambuzadão, a gente transou cheio de óleo. Mas que coisa, né? Foi muito gostoso. Muito bom, muito. A gente nunca tinha feito isso, né? Apesar de a gente sempre falar de massagem e tal, a gente nunca tinha testado dessa forma. E foi tão gostoso que eu olhei pra ele, por que a gente não fez isso antes? Exatamente. Cara, foi muito bom. E não ficou só na preliminar ali, né? Foi tudo, a gente, do começo ao fim, besuntado de óleo. E foi uma experiência assim, Por isso que o lubrificante é bom. Vai dar essa sensação. Desliza. Nossa, muito bom. Gente, beijo de língua. Outro dia a gente saiu, nós fomos pro show, e minha filha, como é que tá? Eu falei assim, nossa, nós estamos aqui, eu já dei um monte de beijo de língua no seu pai. Ela, que nojo, mãe, aquela coisa toda. Mas, assim, com o tempo, a gente vai perdendo esse hábito, né? Uhum. Gente, o beijo de língua, ele é muito bom. Fazia tempo que a gente não dava beijo de língua, né, Morche? Nossa senhora, foi muito bom. Porque, assim, ele é uma conexão muito direta. É muito direta, é muito importante o beijo de língua. Estamos no desafio agora. A gente porque não eu desafiei pode Rodrigo, perder o beijo de língua. Não pode. Não pode. Essa semana... Eu me culpo no nisso. domingo, se forcem. No domingo eu falei pro Rodrigo, vamos... o desafio é a semana inteira beijando de língua. Chega de... É isso. Beijo de língua, eu sou beijoqueira, eu gosto de beijar. O Rodrigo já não é tanto. Aí eu falo, não, você tem que se esforçar, porque senão a gente vai beijar quando? No show? Não, exato. Não, aí vira uma... não, tem que... A gente lançou o desafio de uma semana, já perdi 2, né? Já perdeu 2 porque dormiu. Dias. Não, até 23h59 ainda é dia. Com o olho fechado, outro aberto. Que horas são? Muito bom. Eu gostei dessa dica aí do beijo de língua. Então, Cris, eu queria pedir para você deixar suas redes sociais, a rede social da sua marca, da imersão, né, que vai vir aí no próximo mês, nos próximos meses, para o pessoal conhecer seu trabalho, né? A gente é super fã seu. A gente amou conhecer vocês a princípio lá na feira, né? Depois a gente foi conhecendo cada vez mais. Com certeza estaremos nesse lançamento do seu livro na Bienal. Por favor, meu Deus. 15 de setembro, 14. 14 de setembro. Tarde de autógrafo, tô ansiosíssima. Com certeza, porque a gente gosta muito. O Rodrigo já pegou os spoilers lá, já amou. Ai, eu posso ler uma... Pode. O que tu quer ler uma... Não, eu achei legal, ela colocou aqui no Instagram umas frasezinhas do livro dela, e eu gostei, cara. Pode continuar aí, amor, enquanto eu acho. Não, e era só pra falar isso, realmente a gente é super seu fã, e delícia, agradecemos você vir aqui conversar com a gente, dar essas dicas valiosas, eu acho que... foi super dá super gostoso. pra todos, né? Pra todos os que você falou, casais héteros, casais independentes, pessoas. E pode falar suas redes sociais pra gente. Bom, a Sofia é itsofi oficial, Instagram, né? I de igreja, T de tatu, Sofia oficial.
E Love Plan é Love Plan, oficial também. O Love Plan, O Love oficial. Plan é da imersão, né? Da imersão para casais. E elas têm umas coisinhas chatinhas de letra, depois acho que vocês podem colocar. A gente coloca, A gente vai né? colocar. A gente Uma coloca referência. Eu quero finalizar antes da gente fechar, e que depois eu acabo esquecendo. Eu estou em tratamento oncológico ainda desde 2021, e eu assumi um compromisso com Deus de toda vez que eu abrir a minha bocona, de eu me colocar à disposição das mulheres que estejam passando pela mesma dificuldade, ou que tem uma tia, que tem uma mãe, que eu seja um apoio, um ombro, ou só uma palavra, que eu possa te passar uma palavra de esperança. Pode me chamar direto no privado ali da Sophie, que eu vou ter prazer de conversar, pode ficar à vontade. E porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, ainda vem muito essa coisa do peso, né, da finitude. E eu quero levar essa palavra de esperança, porque eu estou aqui, pretendo ficar muito tempo aqui ainda. Já tentaram puxar minha fichinha, mas eu não vou embora ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, se alguém estiver passando por isso, eu quero que me use como um instrumento de esperança, de apoio mesmo. Assim, quero conversar, quer chorar, quer receber um abraço, eu quero me colocar à disposição. Então, obviamente, né, mulherada, por favor, mantenham os exames em dia, né? Porque muito a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele realmente salva, né, a vida da pessoa. Então, mantenham a mamografia em dia. Isso é muito poderoso. Essa tua disposição em ajudar as pessoas. Até me emocionei aqui um pouco, porque... Não, de verdade, eu tive recentemente pessoas próximas com a mesma situação também. E, cara, você abrir isso e querer ajudar outras pessoas, sabe? Importante. Muito poderoso. É importante, porque não tem desculpa te cortar, assim, cada um traz vem com uma bagagem, né? E eu acho que a cabeça faz muita diferença. Isso me ajudou muito de eu enxergar todo o meu processo, a minha jornada como um processo de cura. Eu falo assim, eu fui curada no dia que eu recebi o diagnóstico, porque eu acreditei nisso de verdade. Eu tive uma experiência com Deus mesmo e falei, a partir de hoje, você pode estar certo que onde eu puder falar e puder ajudar e usar a minha voz, usar a Sophie, para levar uma palavra que seja, eu vou abrir o meu bocão para falar. Então, assim, eu quero realmente que as pessoas contem comigo para esse momento. Porque não é fácil. Não é. Eu imagino. Você vai ler um trechinho? Aí, sim, eu quero deixar aqui um trechinho do livro da Cris. Chama Libidinoso Deleite. Pode falar o nome, né? Já tá no Instagram, acho que pode. Já pode. Libidinoso Deleite. Temos aqui, olha só. Ali, onde se perde a vergonha, minha língua permanece. Lambo a pele com cor e sabor de caramelo de flor de sal. Doce e salgadinho. Eu adorei essa parte. Imagina o resto do livro. Cris, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Gente, eu adorei, viu? Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Gente, esse daqui foi mais um Experimenta com os Castros. O que você achou desse episódio? Dicas valiosas com a Cris, né, amor? Sim, saímos aqui com dicas de massagem, com dicas de ter mais diálogo, dentre outras coisas. A gente quer que vocês falem aqui dessas coisas todas que a gente falou aqui de dicas, enfim, de experiências. O que vocês aí, comentem pra gente o que vocês querem colocar em prática o quanto antes. É isso aí. E já aproveita, se inscreve aqui para ficar ligado nos próximos episódios do Experimenta com os Castros, que vai vir hot, daquele jeito que vocês e a gente gosta. Beijo! Castros!